Vamos lá. Pessoal, olha só. A última aula, eu ia pegar esse assunto final aí da unidade 2, remuneração de força de vendas, encerrar o assunto, remuneração da força de vendas, encerrar a unidade 2 e iniciar a unidade 3. Eu acho que eu cheguei a mandar para vocês a unidade 3, né? Ah, meu Deus do céu, e agora? Mandei? Deixa eu ver se eu mandei essa unidade 3 aqui para vocês. Ah, mandei, graças a Deus. Nossa, com a cabeça tão ruim. Mandei a unidade 3 lá para vocês. Hoje a gente vai iniciar ela. Muito bacana a unidade 3. Então, pessoal, relembrando aqui onde a gente estava, ó. Eu tinha iniciado o assunto com vocês, remuneração de força de vendas, falado um pouquinho e hoje encerrar. Recapitulando o que eu tinha falado, as empresas, elas têm basicamente 3 tipos de remuneração para fazer. Aqui, gente, lembre que nós estamos falando de vendedores, né? Não são de funcionários normais da empresa, não. Aqui nós estamos falando de um time de vendas, né? De vendedores. Tem empresas que pagam um salário fixo para os vendedores. Tem empresas que pagam somente comissão. Mas o que a gente mais vê, eu pelo menos, gente, eu mexo com vendas há mais de 15 anos da minha vida. Eu sou gerente comercial já há uns 12. Eu sou gerente comercial, mas eu sempre trabalhei nessa área, nesse setor de condomínios, tá? Então, nesse setor de condomínios, todas as empresas que eu conheço trabalham dessa forma, com salário mais comissão. Mas apesar de eu ter trabalhado a minha vida inteira só nesse setor, eu converso com outras pessoas de vendas de outras áreas também. Eu tenho amigos aí que são gerente comercial de outros tipos de empresa e tal. De vez em quando a gente bate um papo, troca ideias, né? Troca ideias aí sobre vendas, técnicas de vendas, mercado de trabalho e tal. Então, o que normalmente eu mais vejo é as empresas pagar salário mais comissão. Porque a gente vai ver que cada um dessas modalidades, elas têm seus prós e contras. Ela tem suas vantagens e suas desvantagens. E, pelo menos no meu modo de ver, a modalidade salário mais comissão é a que tem mais vantagem, tanto para o vendedor quanto para a empresa. Tem menos desvantagens. Né? Eu acho que isso vai depender, né, gente? Não existe uma regra. Vai depender do tipo de empresa, o tipo de setor que a empresa trabalha, tipo de produto que a empresa vê, tipo de cliente que ela tem uma série de fatores, né? Mas, normalmente, a modalidade de salário mais comissão, ela é bem usada. Porque pensa bem comigo aqui, ó, a gente vai ver depois vantagens e desvantagens, mas rapidamente para você entender. Por exemplo, eu trabalho nessa área de condomínios, tá? Só que lá a gente vende... Eu sempre trabalhei vendendo o contrato para administrar o condomínio. Mas nesse mesmo setor de imóveis, tem uma outra figura, que é o corretor de imóveis, coisa que eu nunca fiz essa função, nem na minha empresa lá, a gente nem mexia com isso. O corretor de imóveis é o cara que vende apartamentos. Esse corretor de imóveis, ele trabalha, isso aí a maioria das empresas que eu conheço, somente com comissão, tá? Somente com comissão. Então, nós vendíamos o contrato para administrar o condomínio. O cara lá que vende apartamento, ele normalmente trabalha para a construtora. Ele tem um conselho regional da classe dele, que ele tem o CRESE, Conselho Regional de Corretores de Imóveis e tal. Tá? É uma profissão regulamentada. E a maioria aí das construtoras que tem os corretores para vender imóveis, elas não pagam nada fixo para eles. Tem nem salário, nem benefício, nem nada, vale transporte, nem nada. O cara só ganha comissão. Só que as comissões, gente, são altíssimas. O cara vende um apartamento lá, ele ganha 20 mil, 30 mil de comissão num apartamento que ele vender. É lógico que ele não fica o mês inteiro vendendo apartamento. Ele vende aí 3, 4, 5 imóveis por ano. Mas aí tem imóveis que ele ganha 30 mil, tem imóveis que ganha 40 mil. Imagina, o cara ganha um percentual do valor do imóvel. Aí o cara vende
cara vende uma daquela cobertura daqueles prédios luxuosérrimos da Barra da Tijuca lá, 5 milhões, 6 milhões, ele ganha um percentual daquilo. Ganha comissão de 40, 50 mil brincando, numa venda. Mas aí a gente vai ver os problemas disso. Essa época agora, dessa crise, entrou na crise financeira. Aí o camarada está lascado, que ele fica dependendo só de comissão, daqui a pouco vai entrar um cenário de recessão novamente, já está entrando, né? Então, né? Agora, empresas que pagam só o salário fixo, eu também não vejo assim com tanto bons olhos, porque não força o vendedor a cumprir o papel dele, que é vender. Não é? Por que a empresa contrata o vendedor? É para o cara vender. A empresa precisa que ele venda o máximo que ele conseguir. Se a empresa quer ter, né, um aumento de receita, quer ter lucro, o cara precisa correr atrás, o vendedor precisa trabalhar. Aí, se você dá um salário fixo só para ele vai se acomodar. Tanto faz se ele vender 100 mil peças do produto ou vender nenhuma, ele vai ganhar o salário fixo dele do mesmo jeito. Para que ele vai se esforçar a vender a mais? Tá vendo? Então, por isso é que eu falei, pelo menos no meu modo de ver, a modalidade salário mais comissões é mais usada. Você não deixa o vendedor desprovido totalmente, né? Num mês ou dois aí que ele não vender, ele pelo menos vai ter um saláriozinho fixo, que é baixo normalmente, mas pelo menos dá para ele respirar, pagar as continhas básicas dele ali, passar o mês, até que no próximo mês, de repente, faz uma venda e ganha uma comissão, mas no mês que ele não tiver comissão, ele tem um saláriozinho fixo. Você não judia demais o profissional como esse setor aí dos corretores de imóveis. Vamos, então, eu queria só fazer essa breve introdução, vamos, então, ver agora, então, cada um, então, para os vendedores, cada uma das modalidades, as vantagens e desvantagens, né? Alguma coisa eu já falei, mas eu gosto de dar os exemplos primeiro, para já ficar na sua cabeça, que aí facilita de você entender as coisas aqui. Olha lá, vantagem, se você paga só salário fixo para o vendedor, para ele é uma boa que se for pagar um salário decente, que ele vai poder pagar as contas dele, ele vai ter estabilidade, segurança, não vai ficar dependendo de comissão para ele viver bem, né? Uma boa. Mas também vai gerar acomodação, não vai estimular que ele seja mais agressivo na venda. O salário dele vai depender do esforço de venda dele, tanto faz se ele vender, se ele se esforçar muito e vender muito, ou se ele não se esforçar nada e não vender nada, ele vai ter um salário fixo dele. Para muitos vendedores também, muitos vendedores não gostam. Eu conheço muito bem vendedor, tá, gente? Trabalhei com vendedores aí, treinando a equipe de vendas a vida inteira. Os caras que gostam mesmo dessa área de vendas aí, o que mais atrai ele é essa possibilidade dele ter ganhos acima da média, dele poder fazer o salário dele. Essa é que é o maior atrativo, que atrai muita gente para essa área de vendas. O cara que arruma um emprego aí, vai ganhar 3 mil reais, e né, muita gente pensando, que bacana, né? Tá ganhando 3 mil reais, 4 mil reais, né? Também vai dizer que é aquilo, pronto, acabou. Todo mês ele não pode fazer um compromissozinho a mais, que o salário dele é limitado ali. Já o vendedor, ele tem possibilidade, só depende do esforço dele para ele ganhar 7 mil, ganhar 8 mil, ganhar 10 mil, 12 mil ou mais. Vai depender do esforço e do talento dele, ele pode fazer o salário dele, né? Só depende do esforço dele. Então, essa condição dele ganhar só o salário fixo tem um lado positivo para uns que gostam da estabilidade da segurança, mas outros não gostam. E além disso, ainda, para certos vendedores, aqueles vendedores que são bons mesmo, que vendem mesmo, ainda dá uma sensação para ele ruim de injustiça, proporciona salários iguais aqui no final, aí, em que pese os esforços diferentes. O vendedor que está vendendo muito lá, está ganhando o mesmo tanto que aquele outro que está sentado, que não faz esforço nenhum, que fica esperando o cliente aparecer. Aí, no final do mês, os dois ganham iguais. Aí, aquele vendedor que corre atrás e luta, e realmente traz resultado, e realmente faz o papel dele, se sente injustiçado. Pessoal, só quero me certificar de que está tudo correndo bem aí, né? Em função do problema que eu tive ontem,
Assim, Rômulo, quem estiver assistindo aí, tá me acompanhando bem, não tá travando, tá tudo legal. Renan, obrigado então. Qualquer coisa, dá um grito aí para mim, por favor. Mas eu acho que foi só ontem, foi algum problema qualquer ontem, realmente, lá no meu provedor de internet, lá, não deve ter sido. Desde lá de março que nós estamos aqui nessa videoconferência, nunca aconteceu o que aconteceu ontem, então, vamos embora, acho que foi um probleminha pontual lá. Vamos dar sequência, então, ó. Aí, a empresa que paga só a comissão para o vendedor, se ele ganha só, possibilita ganhos limitados. Normalmente, a empresa que paga só comissão, são comissões boas, atrativas, para compensar, né? O cara não tem nenhum fixo, é igual esse setor que eu citei, de corretores de imóveis. O cara fecha uma venda lá de um apartamento, ganha 30 mil. Né? Nenhum outro tipo de vendedor por aí não ganha uma comissão fácil, né? Uma comissão de 30 mil reais. Agora, só que o cara vende poucos imóveis ao ano. Então, né? Então, se ele vende dois imóveis no mês, imagina, o cara tira aí 20 mil num imóvel, mais 30 no outro, 50 mil de comissão no mês. Então, possibilita ganhos ilimitados. Algumas pessoas gostam disso, tá? Já, o problema é que ocorre as retrações de mercado. Gente, você não imagina o que eu presenciei. Colegas meus que trabalham com isso, corretores de imóveis, passaram o ano passado e vão passar agora de novo. O ano passado não, há alguns anos aí, né? O que aconteceu? Eu presenciei isso. Teve nessa área aí de corretagem de imóveis, os amigos meus corretores, 2011, 2012, 2013, os caras racharam de ganhar dinheiro, gente. Mas foram anos que foi um boom, né? Um boom nesse mercado aí de venda de imóvel, compra e venda de imóvel. As construtoras, não sei se vocês viram, a Barra da Tijuca, Recreio, aquela região ali. Gente, cada semana que você passava era um prédio novo que estava sendo construído, e as construtoras só entregando imóveis e só vendendo imóveis. Então, 2011, 12, 13 foram anos muito bons para corretores de imóveis. Os caras ganharam dinheiro demais. Só que entrou 2014, a coisa paralisou geral. Veio aquela crise de 2014, 2015. Um monte de construtoras fecharam. As que não fecharam reduziram drasticamente suas atividades. Se construía 6, 8 empreendimentos por ano, construíram um só por ano, 2 empreendimentos por ano. Muitas fecharam, outras reduziram as atividades. A venda de imóveis paralisou, porque a população também ficou toda sem dinheiro, ninguém tinha dinheiro para comprar imóveis. Mesmo que alguma construtora lançasse imóvel, a população não tinha dinheiro para comprar. Gente, eu vi. Então, é o que o autor está falando aqui, ó. Na retração de mercado, os grandes reduzem. Então, eu vi colegas meus aí desesperados, gente, sem saber o que fazer da vida. Um amigo meu me ligou, sem saber o que fazer da vida, o cara ficou um ano e meio, nesse período em 2014, 2015, 1 ano e meio, sem fechar nenhum negócio, sem ganhar 1 centavo de comissão, e sem salário fixo nenhum, nada. O cara é pai de família, com 2 filhos. Você não imagina o desespero do camarada. E aí também, ela não permite um cálculo antecipado do ganho mensal. O cara não tem, ele é incerto a vida dele, né? Ele não sabe quanto que ele vai estar ganhando no ano que vem. E olha, coitado desse pessoal, eles passaram 2014, 2015, 2016 numa recessão medonha. Talvez o pior ano da história desse setor aí, nos últimos anos aí, pelo menos que eu conheço. Aí, 2018, começou uma pequena reação, 2019 também. 2019, a gente viu uma luz no fim do túnel, né? Os especialistas da área começaram a prever, 2020 vai ser um ano muito bom. A coisa vai ser um momento de retomada. O setor vai voltar, a construção civil vai voltar, aí todo mundo ficou esperançoso, já começou a vender algum imóvel por aí e tal, sei o quê. Começou esse ano, esse coronavírus, coitado desse pessoal, gente. A gente vai entrar numa fase econômica da nossa vida agora para frente,
talvez muito pior do que aquele 2014, 2015. E imagina só o cara que vive só de comissões. Né? Então, assim, é terrível, né? Terrível, terrível. E aí, olha lá, outra desvantagem para o cara, a instabilidade emocional. Né? Imagina o cara não está dormindo. Quem é dessa área agora, que só vive de comissões aí, entrou nesse período dessa recessão com o coronavírus, a tendência é que isso aí vai longe ainda, 2021 vai ser um ano péssimo. Aí o cara já não está dormindo, é depressão, é ansiedade, depressão. Né? Então, são as consequências desse tipo dessa modalidade aí de remuneração para o vendedor. E já o salário fixo mais a comissão, olha lá, pelo menos o cara, as vantagens, tem uma estabilidade econômica. Normalmente o salário fixo, aqui que a gente está falando, fixo mais comissão, o salário fixo não é muito bom. Mas pelo menos dá para o cara passar o mês, pagar pelo menos as contas básicas dele, empurra uma continha para frente lá, para a hora que entrar uma nova comissão. Mas o cara não fica 2, 3 meses sem renda nenhuma. Pelo menos ele tem um fixozinho para ajudar. Então, isso traz uma certa estabilidade, estímulos permanentes, porque o cara vai estar sempre motivado. Ele vai estar sempre motivado, porque ele tem um fixozinho ali que ajuda e está sempre buscando comissões para ter uma renda, para complementar a renda dele. Então, isso motiva ele e diminui aquela ansiedade, né? Igual desse caso aqui, do camarada ficar assim, só com comissão, entra na recessão, aquela ansiedade, depressão. Se ele tiver um fixo, mesmo que seja pouco, mas pelo menos para ele pagar o básico, tira bastante essa ansiedade, a depressão, né? A incerteza. Desvantagem, quando a proporção do salário fixo é pequena, o ganho total depende das condições do negócio. Então, olha só, a única desvantagem é que se ele tiver numa empresa que o fixo é baixo, e a empresa também é uma empresa difícil de vender, né? Estou falando, depende das condições do negócio. É um ramo difícil de vender, um tipo de produto difícil de vender, como aí a gente vê, né? Seguros, esse tipo de coisa, uns negócios assim um pouco meio difícil de vender e tal, aí, então, é preocupante se o fixo dele for muito baixo. E aí, um tipo de empresa que também é difícil de vender. É o único porém, mas traz muito mais vantagens para ele, esse tipo esse sistema de remuneração fixo mais comissão. Muito mais vantagem que desvantagem. E agora, gente, olhando o lado da empresa. Vamos ver o lado da empresa aqui. Lá da empresa, todas as modalidades têm vantagens e desvantagens. Para a empresa, se ela paga só salário fixo, olha lá, ela gera um certo vínculo do vendedor com a empresa. Que aí o cara vai ter uma carteira assinada com salário fixo, um salário bom, né? Porque a empresa que paga para o vendedor só o salário fixo, não é um saláriozinho baixinho, é um salário que dá para ele cobrir as despesas dele. Né, um saláriozinho razoável, decente, como dos outros funcionários da empresa. Então, e aí você vincula o funcionário, né, cria mais fidelidade do funcionário com a empresa, né, quando você tem um fixo bom para ele. Facilidade de administrar os salários. Então, olhando para o lado da empresa, toda empresa que tem lá sua equipe de vendas, né, se paga salário fixo para todo mundo, para aquele setor que programa os pagamentos, as folhas de pagamento, salário fixo todo mês, pronto, tem pouquíssimo trabalho. Porque imagina a empresa que paga muita comissão, tem uma equipe de vendas grande, e aí o cara ganha o fixo mais comissão. No final do mês, na hora de preparar a folha de pagamento, gera uma certa complicação para a pessoa que programa os pagamentos. Cada mês a comissão é do valor, o cara tem que parar, calcular a comissão, preparar a folha, né? Então dá mais trabalho. Se você tem o fixo igual para todo mundo, facilita administrar essa questão dos salários. Outra vantagem para a empresa, estimula a venda de toda a linha de produtos. Sabe por quê? Vendedor, gente, é o troço mais danado que tem. É lógico, o cara quer ganhar mais dinheiro. Então, se você paga comissão para o vendedor, ele costuma privilegiar determinadas linhas de produto que têm comissões maiores, que ele vai ganhar mais dinheiro.
e acaba deixando um pouco de lado determinadas linhas de produto da empresa que ele ganha menos, são mais difíceis de vender, a comissão é menor, né? Então, se a empresa paga o salário fixo para todos os vendedores, ele não vai ter essa questão de ficar focando numa determinada linha de produto, porque ele não vai ganhar comissão mesmo, então vai querer vender todos os tipos de produto, vai fazer o mesmo esforço para todas as linhas de produto. Custo fixo em relação ao volume de vendas, a empresa vai ter sempre um custo fixo por pagar só salário fixo para o vendedor, independente do quanto for as vendas da empresa, o custo é fixo. Facilidade de elaborar orçamentos, né? Porque imagina, uma empresa que paga comissões, então tem uma variação muito grande de comissões. Como é que ela vai fazer uma previsão de orçamento futuro? É difícil para ela, para a empresa, calcular os orçamentos futuros dela em função da variação das vendas, das comissões também, né? Das comissões do pessoal. Né? Então, quando você tem um salário fixo para todos, para você elaborar os orçamentos da sua empresa, facilita. Né? Tem menos variações. Outra vantagem, elimina o atrito entre vendedores. Então, quando você paga comissões, gente, eu mexi com isso a minha vida inteira, você não imagina o que é briga de vendedor por causa de quem que tinha o direito naquela comissão. Os caras negociaram um contrato, o outro já tinha começado a negociar no passado aquele contrato, aí na hora o cara apareceu para fechar o contrato, e aí é aquele atrito que está todo mundo querendo a comissão. Eu já cansei de sentar dois vendedores para apaziguar o atrito e a gente acabar chegando a um acordo para eles dividirem a comissão, porque realmente, no momento, um tinha começado a fazer a venda lá, e depois o negócio esfriou. Pronto, aí mudou de área, o outro vendedor pegou aquilo, num determinado momento ele levou a concretizar aquela venda, mas o outro vendedor já tinha no passado trabalhado aquele contrato lá, aí se sentia no direito de ganhar a comissão também do negócio, e vira aquela... Quando fala em dinheiro, meu Deus do céu, você não sabe o que é o ser humano. Ser humano de olho no dinheiro, gente do céu. Então, se você paga só salário fixo, não vai ter briga nem atrito por causa de comissão de quem tem direito sobre aquela comissão. Facilita para a empresa remanejar a zona de trabalho, né? Porque às vezes tem zonas que vendem mais, tem determinadas regiões que vendem mais. E aí, se você vai ter que fazer um remanejamento ali na zona, dividir a zona de trabalho, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, é outra briga, é nego ficando de cara feia, porque está lá numa área boa onde está ganhando dinheiro, aí vai ter que ser remanejado para uma outra área, e que ele sabe que lá a comissão é menor. Então, é uma dificuldade para você remanejar zona de trabalho quando se tem comissão. Agora, se é salário fixo para todo mundo, se o cara for para a Zona Sul, para a Zona Norte, para a Zona Oeste, vai ganhar o mesmo salário, não vai interferir na sua remuneração, reduz o problema para a empresa. Fácil aplicação do dissídio coletivo, né? Não tem comissão, não tem nada, é só o salário fixo do cara. Todo ano tem lá o dissídio coletivo, que é quando reajusta o salário da pessoa. Você não tem problema para fazer reajustes. O vendedor aceita realizar serviços técnicos e burocráticos, administrativos, facilmente, porque não interfere no seu rendimento, né? Então, o problema é quando você tem vendedores que ganham comissões, e aí se você for precisar dele para fazer, num determinado momento, um trabalho interno, burocrático, administrativo, ele vai ficar de cara feia porque ele está perdendo a oportunidade de vender mais para ganhar mais, né? Então, você não pode ficar exigindo demais dele que ele fique interno fazendo trabalhos burocráticos, administrativos. Agora, se você paga fixo para todos eles, o vendedor aceita de bom grado. Se a empresa precisar que ele fique internamente fazendo trabalho burocrático, ele não vai se incomodar. E aí, tem desvantagens para a empresa. Desestimula o aumento de vendas. É claro, toda empresa quer aumentar as vendas. Se ela paga fixo para todos os vendedores, qual estímulo que os vendedores vão ter de buscar mais vendas para a empresa? Aí é preciso você criar outros estímulos, pensar em outras estratégias para dar estímulo a essas vendas.
Ó, estimula a acomodação dos vendedores, não é? Você paga só o fixo. Eu conheci já vendedor por aí afora, gente do céu. Tem vendedores que são vendedores natos, que mesmo que ele ganhe só um salário fixo, ele tem esse prazer por vender, ele está sempre buscando novas vendas. Mas também, compensação, cansei de ver gente aí, ó. O cara sabe que todo mês vai ter o salário fixo dele lá, fica acomodado, não faz esforço nenhum para a empresa, isso é péssimo. O objetivo do vendedor é buscar vendas, é aumentar as vendas da empresa. Se você tem salário fixo para todo mundo, você vai precisar também de muita supervisão ao trabalho dos vendedores, porque os caras saem para a rua para vender. Se ele ganha salário fixo, né? Tanto faz se ele vender 100 mil, se ele vender 50 mil, se ele vender 10 mil, se ele não vender nada, vai ter o mesmo salário. Então, de repente, ele pode estar de corpo mole. Sai para a rua, fala que vai vender, vai trabalhar, vai em cliente, na verdade, não vai. Vai resolver outros problemas particulares, né? Porque o salário dele já está garantido no final do mês, e aí, então, você precisa ter supervisor para supervisionar o pessoal, para garantir que eles realmente estão trabalhando, estão se esforçando para vender. Outra desvantagem para a empresa, não há preocupação do vendedor com os resultados do seu trabalho. Não é? Exige estruturação de carreira na empresa, e você acaba tendo que ter uma certa estruturação de carreira para ele crescer dentro da empresa, né? Em busca de melhorias, porque o estímulo dele é o dinheiro, é vender. Se ele não tem esse estímulo de comissões, de ganhar mais dinheiro, qual vai ser o outro estímulo dele? Crescer dentro da empresa. Agora, quando você paga somente comissão, vamos ver agora vantagens e desvantagens. Somente comissão, sem salário fixo. Para a empresa, o custo é variável e proporcional às vendas. Se vendeu muito, a empresa vai ter o custo da comissão. Se não vendeu nada, o custo é zero. Né? Então, a empresa tem um custo maior se vender muito. Se vender pouco, custo pequeno. Né? Então, é uma garantiazinha para a empresa que ela não vai ter gastos desnecessários. Pagando salário fixo aí para vendedores, e aí entra momentos de recessão que eles não vendem nada, e a empresa está lá pagando fixo para o cara. Né? Então, nesse caso aqui, elimina esse problema. A outra vantagem, dá ao vendedor um estímulo próprio para aumentar o desempenho de vendas. Então, o cara que ganha só comissão vai correr atrás. É um estímulo próprio, ele vai buscar venda para a empresa. Se ele não vender nada, não vai ter salário nenhum. Né? Você também, praticamente não precisa nem muita de supervisão e nem controle, não. Você está pagando só comissão para o vendedor, se ele não vender nada, é ele que vai se prejudicar. A empresa também, mas é ele que vai ser o maior prejudicado se ele não vender nada. Então, com certeza, ele vai correr atrás. Nessa modalidade aqui, o vendedor ele não tem outra opção a não ser correr atrás e vender. Então, você também não precisa muita supervisão e muito controle no trabalho dele, não, porque com certeza ele vai estar se esforçando, sim. Né? A probabilidade de que ele vai estar se esforçando é muito maior. Possibilita uma cobertura rápida de mercado, né? Você bota o time de vendas na rua, os caras precisam de vender, porque a remuneração dele é só comissão. Você consegue cobrir uma área boa de mercado aí em pouco tempo, que eles se esforçam mais. Diminui os riscos da retração de mercado. Se você paga só comissão para a empresa, né? Por um lado, é um problema para o vendedor, esse período se ele ganha só comissão, entra no período de recessão, para ele é um problema. Agora, para a empresa, nesse período, se ela paga só comissão, a empresa, por exemplo, agora aí, a empresa parou de vender, mas ela não paga salário fixo para o vendedor, diminui o risco dela, não é? Ela paga só comissão, então não vai ter venda, não vai ter que pagar comissão, não vai ter que pagar nada. Oi, pode falar. É igual lá na empresa que eu trabalho em salão, aí os profissionais dos salões, eles são PJ. Eles entram, fazem o processo seletivo, passam por todo o processo e eles abrem um MEI para trabalhar nos salões como PJ. O que eles recebem, então, seria a comissão do que eles trabalham. Como com
nessa pandemia, que parou tudo, né? O prefeito teve que fechar os shoppings, aí não tem como, não tem serviço. A empresa não se preocupa tanto não tem esse problema com o pagamento deles, porque se eles não trabalham, eles não recebem. Pelo menos com esses profissionais, a empresa está mais tranquila. Não vai ter gasto. Que a grande maioria dos funcionários são os profissionais das lojas. Sim, exatamente. Tem muitos setores aí agora nessa condição. A pandemia está aí, a empresa teve que fechar as portas obrigatoriamente, pela decisão de um decreto e tal. Mas aí a empresa que paga só comissão menos problema para a empresa, né? Porque se a empresa tem salário fixo, ou ela, como é que vai fazer? Não está vendendo. Aí muita empresa aí fez acordo com o funcionário, dispensou o funcionário. Como é que vai continuar pagando salário se não está vendendo? Não é? É um problema, mas é isso aí mesmo que você falou. Somente comissão diminui os riscos, né? Produz um trabalho de vendas mais agressivo. Então, para a empresa, ela vai ter uma garantia que os caras vão realmente correr atrás, porque eles dependem só da comissão. O trabalho de vendas é mais agressivo. Agora, traz desvantagens. O vendedor tende a pedir antecipação de comissões. Imagina, né? O cara passa 2 meses, 3 meses sem vender, ganha só comissão. E aí, como é que vai ficar as contas dele? Aí o cara vai lá na diretoria, lá, está brabo aí, apertado, 2 meses sem comissão. Tem como dar uma antecipação de comissão? E aí muita empresa acaba fazendo, porque, olha, e aí o cara está com perspectivas de vendas aí e tal, e a empresa quer que o cara venda, fala, então vamos te antecipar a comissão, mas corre atrás e vende, né, para poder pagar o empréstimozinho, a antecipação que ele pegou lá. Mas aí fica esse troço que é chato. O cara tem que ficar pedindo antecipação de comissão, a empresa tem que ficar dando antecipação de comissão para ele. Se ele tem um fixo, mais comissão, ele nem fica justificando, ele fica pedindo antecipação da comissão. Né? Outra desvantagem, gera desvantagens para a empresa, só a comissão, gera ganhos ilimitados e provoca conflitos salariais. Né? Porque empresas que pagam só comissão, aí o cara costuma ter esses problemas. Umas pessoas, em determinados meses lá, fazem um trabalho bem feito demais, recebe uma comissão exorbitante lá, acaba gerando conflito interno, né? Porque imagina você trabalhando lá duro, ganhando seu saláriozinho lá, aí fica sabendo que o seu colega lá no mês, lá, o cara ganhou 15 mil reais de comissão. Gera determinados conflitos internos, que eu já falei para vocês num vídeo passado, né, gente? Um gerente dessa área de vendas, gerente comercial, ele tem que estar preparado para gerenciar certos conflitos que em outros setores não tem. Tá? Ele tem que estar muito, muito preparado para gerenciar, para treinar a cabecinha dos seus funcionários, para eles, né, não evitarem determinados tipos de conflitos desnecessários por causa de dinheiro. Aí não estimula a venda de produtos ou regiões mais lucrativas. Apenas estimula a venda de produtos de maior comissão. Então, né, o cara que ganha só comissão também, aí se a empresa tem várias linhas de produto, o camarada vai focar naquela linha de produto que vai ter maior comissão. Uma determinada área onde ele vai ter maior comissão lá naquela área. E ele acaba deixando de lado determinadas áreas ou determinadas linhas de produto, porque o cara está de olho só na comissão. Né? Gera pouco vínculo do vendedor com a empresa. Você tem um funcionário que ele só ganha comissão. Né? Passou 2 meses, 3 meses, o cara não está vendendo, não está ganhando nada, aparece uma outra oportunidade para ele e ele vai. Ele começa a perceber que aqui está ruim, o negócio aqui está difícil, 3 meses aqui sem comissão nenhuma, qualquer outra oportunidade que parece para ele, ele vai atrás. Então, com isso também, um alto turnover, que é uma alta rotatividade, né? Se viu lá que no passado, que só o salário fixo gera uma certa fidelidade do funcionário. Se você paga um salário fixo, bom para ele. Se você não paga salário fixo nenhum, só comissão,
a rotatividade tende a crescer. Oscilações de ganho geram insegurança entre os vendedores. Se é só comissão, né? A gente já falou que essa oscilação de ganhos aí gera muita insegurança. Tem pessoas que entram em depressão, ansiedade, tem que ir para médico, tomar remédio. E, por fim, aquela opção que eu sempre acho melhor, tanto para o vendedor quanto para a empresa também, né? Quando você paga fixo, mais comissão para a empresa também. Tem vantagens e desvantagens. Como vantagem, você também tem menor necessidade de supervisão e controle, porque o cara saiu para vender, ele ganha comissão. Você fica mais tranquilo, sabe que ele depende de comissão, ele não vai sair falando que vai visitar cliente e vai resolver problemas particulares facilmente. Então, também precisa menos supervisão. Facilidade para admissão de novos vendedores, porque não haverá problemas de remuneração inicial. Imagina se você paga só comissão, aqueles novos funcionários que você contrata, eles não são contratados e já saem vendendo. A venda, a gente vai ver nas próximas unidades que ela, às vezes, depende, tem um amadurecimento, né? Tem um tempinho, aí tem um tempinho de maturação para que o vendedor entre e comece a colher frutos. Ele vai começar a plantar, vai começar a mandar proposta para cliente. Daí um tempo é que ele vai começar a fechar vendas, ganhar comissões. E aí aquele período inicial? Como é que ele vai ficar sem salário, sem comissão, sem nada? Então aqui, para você contratar novos vendedores, pelo menos no princípio, eles têm um salário fixozinho que ajuda até ele começar a ganhar as comissões dele. Estimula, mais vantagens, estimula os vendedores a prestarem serviços sem interesses imediatistas nas vendas. Ele também tem um fixozinho também, né? Tem um fixozinho para garantir, ele não fica só de olho ali na venda. Agora, como desvantagem para a empresa, possibilita estouros de ganho, o cara já tem o fixo, ganha mais comissões, aí aqueles meses que ele racha de vender mesmo lá, pode proporcionar a ele salários muito altos, né? Para a empresa é bom pagar comissão, né? Sinal que a empresa está vendendo. Mas isso a empresa tem que tomar cuidado internamente, gera ciúme, você não imagina tanto, meu filho. Lá na empresa que eu estou agora, lá, o diretor vive pedindo para a gente, pelo amor de Deus. Um dia, um vendedor lá, não sei o quê, comentou no meio dos outros lá, que ele tinha ganhado a comissão que ele tinha ganhado no mês passado lá. Todo mundo olhou, que você ganhou isso? Sabe, aquele virou aquele zum dentro da empresa, que viram. O cara tinha fechado 4 contratos altos lá, o cara ganhou uma comissão lá nas cucuias, alta demais. E, imediatamente, o diretor chamou a gente lá, fez uma reunião e, sabe, chamou o pessoal na X e falou, gente, comissão, essas coisas que não se fala dentro da empresa. Né? Tem menino, tem pessoas aqui na empresa aqui que ganham lá, tá trabalhando, ganhando um pouco mais que um salário mínimo. Aí fica sabendo que o vendedor ganhou 10 mil. Gera insatisfação. Então, tem que tomar esse cuidado, tem que gerenciar isso. Trabalhar a cabeça dos vendedores, né? Para que isso não venha a gerar um desestímulo interno, uma desmotivação interna ali no pessoal, ali, para saber que outros profissionais estão ganhando muito mais do que eles. Não estimula a venda de produtos em regiões mais lucrativas. A mesma coisa daquele outro, né? Estimula a venda de produtos de maior comissão. Mesma coisa do passado lá. Quando você está pagando comissão, tem esse problema. Você tem que trabalhar a cabeça do vendedor para ele também, né, estimular ele também a vender outras linhas de produto que para ele dão menos comissão, mas a empresa precisa. Tem que trabalhar a cabeça deles para ele entender isso, né? Fixo mais comissão gera certa acomodação nos vendedores por causa do salário fixo. Por isso é que eu sempre falo, esse salário fixo não pode ser muito alto, não. Senão gera acomodação. Eu já passei por um exemplo lá na minha empresa, numa outra empresa que eu trabalhei lá em Copacabana, aquela que de vez em quando eu cito aqui. O que aconteceu lá uma vez? Eu tinha uma equipe grande de vendas. Eles ganhavam fixo mais comissão. Era um fixo bem modesto, um fixozinho baixo, e as comissões atrativas. E a equipe lá vinha bem. Tinha 2 camaradas lá na equipe que eram os 2 melhores vendedores que nós tínhamos na equipe. Eles eram os mais velhos de casa, mais experientes, os caras já tarimbados já,
vendiam muito, e aí também, como o resultado deles era melhor do que dos outros vendedores, eles estavam sempre vendendo mais, eles um dia chegaram, pediram uma reunião lá com a gente e pediram à empresa um aumento desse salário fixo deles. Porque eles estavam meio, já tinha tempo de casa, estavam se sentindo meio injustiçados, eles vendiam mais do que o resto da equipe, tal, apesar de ganhar mais comissão, mas eles também achavam que era justo que a empresa também desse um aumento de salário para eles. E aí o diretor pensou, nós conversamos, realmente os caras são bons, né? São bons profissionais, vamos prestigiar eles. Vamos dar um aumentozinho substancial no salário fixo deles. Todos dois tinham filhos, família, filhos. O que aconteceu? Deu um aumento no salário fixo dos dois, mas os caras pararam de vender, incomodou. Aí o rendimento de vendas deles caíram, porque aí parece que aquele salário fixo, aquele aumento que eles tiveram lá, proporcionou que eles pagassem as contas deles no mês. O cara parece que era pouco ambicioso e pronto, aí pararam de vender. Aí chamando para conversa e tal. Aí depois que você aumentou o salário, você não pode baixar mais o salário do cara. Olha o tamanho do problema. Então tem que se tomar cuidado com isso aqui, né? E outra desvantagem, eleva os custos em vendas em épocas de retração de mercado. Se você tem o salário fixo, né? Na época de retração, como a nossa amiga Karen ali falou, na área dela lá, imagina se pagasse o salário fixo também para o vendedor, entra na época de recessão, a empresa parou de vender, e aí, como é que vai continuar pagando o salário fixo dos vendedores? Mas aí, gente, ó, só para encerrar isso aqui, o que eu sempre gosto de falar para os meus alunos com relação a esse assunto? Infelizmente, gente, não existe nenhum livro. Olha que eu já li livro de vendas. Eu já li livro de vendas que não acaba mais. Não existe nenhum livro que tenha meio que uma receita, né? Do que é melhor. Para esse tipo de empresa, é melhor pagar fixo na comissão. Para outro tipo de empresa, é melhor pagar só. Não existe isso escrito. Isso vai da experiência, né? Um pouco da experiência. Agora, esse materialzinho, gente, eu aconselho vocês a guardarem esse material, principalmente se você tem vontade de seguir para essa área de vendas. Eu sei que tem alunos aí que eu sei que são dessa área de vendas. Guarde esse material, porque isso aqui serve para uma consulta futura. Essa parte de vantagens e desvantagens é importantíssimo. E no momento futuro, você assume a condição de um gerente de vendas aí, gerente comercial, tudo isso que está aqui nesse material aqui, ele serve para você fazer uma reflexão para aquele setor seu lá, qual a vantagem de um, qual a vantagem do outro, qual a desvantagem de um, qual a desvantagem do outro. Se eu for pagar só comissão para os meus vendedores, o que eu vou ter de vantagem, o que eu vou ter de desvantagem? Aí você tem que analisar para aquele seu negócio lá, né? Se eu for pagar comissão mais fixo, tem certos setores, né, gente? Como, por exemplo, né, sorveteria, por exemplo. A gente sabe que tem os períodos do ano que vende muito, período do ano que vende pouco. Entrou verão, negócio, apesar que Rio, vocês estão acostumados com o Rio de Janeiro, né, que quase não tem inverno. Mas lá na minha cidade, no interior de Minas, é muito diferente o verão do inverno. Lá entra o verão, 40 graus. Entra o inverno, dá 5 graus. Então, sorveteria lá, entrou maio, junho, julho, parou as vendas, ninguém compra sorvete. E aí, se você está nessa área de que isso aí chama sazonalidade, problemas sazonais. Sazonalidade é essa variação de vendas em determinados períodos do ano. Então, se você está numa empresa que tem problemas sazonais, aí você quer definir, nós vamos pagar só fixo, nós vamos pagar só comissão, vamos pagar fixo mais comissão. Então, aí você tem que analisar a vantagem e desvantagem de cada um para você chegar a uma conclusão o que é melhor para você naquele setor lá. Pessoal, essa unidade 3,
o iniciozinho dela, isso faz parte, tá? Do programa de aula, falar sobre recrutamento. Que aqui a gente vai ver o gerenciamento da força de vendas. Então, nessa unidade, a gente já começa. Próxima aula, nós já vamos falar muito de treinamento. Treinamento de técnicas de vendas, treinamento de venda por telefone, treinamento de abordagem, técnicas de abordagem de cliente. Mas, nessa unidade, pelo programa, né, da faculdade, para você montar uma força de vendas, treinar uma força de vendas, você precisa primeiro montar essa força de vendas, montar um time. E isso começa com um recrutamento bem feito. Por isso é que a gente vê, tá? Eu estou falando para vocês que é para ninguém se assustar aí, que daqui a pouco eu vou estar falando de recrutamento e seleção. Daqui a pouco eu estou falando de recrutamento e seleção, aí o aluno está falando, gente, nós estamos vendo aula de vendas e o professor agora mudou para recursos humanos, está dando aula de recrutamento. Não, é que a gente vai ver coisas relacionadas a como você montar uma equipe de vendas, onde você vai buscar profissionais, como recrutar, selecionar pessoas. Então, eu não estendo demais aqui nesse assunto, não, mas é bom a gente dar uma pincelada, né? Coisas que eu tenho em turma de recursos humanos, às vezes eu gasto 2 aulas, 3 aulas falando do assunto, recrutamento e seleção aqui, eu vou falar só hoje. Próxima aula a gente já muda o assunto já. Só esse final de aula aí que eu vou falar de recrutamento e seleção. De repente, um pedacinho da aula que vem. Vamos lá, eu usei aqui, gente, ó, esses livros, o livro do Kotler, né, que é um dos principais livros de marketing. Tem um livro aqui, gente, que eu gosto demais dele, é um livro que eu comprei há muitos anos, do César Frazão, Como Formar, Treinar e Dirigir Equipes de Vendas. Eu uso muita coisa desse livro, tá? É um livro bem legal. Se um dia você for para a área de vendas aí, mesmo que você ainda não seja gerente, seja representante comercial, assistente de vendas, estiver mexendo com vendas, é um livro interessante, tem muita técnica de venda legal, e principalmente para quem é realmente gerente de vendas, gerente de uma equipe de vendas. Ele fala muita coisa bacana sobre como formar realmente a equipe, tá? Tem um livrinho que eu coloquei aqui, ó, que eu que escrevi. Ainda não foi publicado, lançado, não, meu livro já está escrito. Eu espero que esse ano eu consiga finalizar as últimas coisas que faltam em termos de formatação do livro, para tentar colocar esse troço realmente à venda. Então, aí nesse livro que eu escrevi, eu reúno toda a minha experiência aí ao longo de 15 anos aí mexendo com vendas, tudo que eu vi, eu boto no livro. Então, também, nada melhor do que eu usar coisas, né, que eu escrevi no livro e que eu testei na prática. Tudo que eu botei nesse livro aí, eu vou passar para vocês aqui, coisas que eu apliquei, tive sucesso e vi que realmente é muita técnica de venda. Então, eu vi que realmente aquela técnica funciona. Então, olha lá, o subtítulo dele é um guia prático com tudo que você precisa saber sobre técnicas de vendas. Então, muita coisa que a gente vai ver aí, coisas que eu botei nesse livro. E aí, gente, ó, aquilo que eu tinha falado, para você não ficar assustado, tem um assunto inicial que é recrutamento e seleção, de como você recrutar pessoas para a sua equipe de vendas. Então, eu aproveito, pego de um material meu de recrutamento de recursos humanos que eu tenho, que é muito bom, tirado desses 2 livros aí, trago aqui para a gente de uma forma resumida, são poucos slides, mas eu acho importante para você, quando for um gerente de vendas mesmo, ter esses conceitos todos aqui bem desenvolvidos para você formar bem a sua equipe de vendas, porque não é fácil, tá? Não é fácil formar uma equipe de vendas. Então, vamos iniciando. O primeiro assunto é recrutamento e seleção de vendedores. O Kotler fala o seguinte para nós, ó. A seleção de vendedores eficientes é um fator vital na criação de uma força de vendas bem-sucedida. É um grande desperdício contratar pessoas erradas. Então, gente, olha aqui, ó, por isso que é importante a gente ver esse início aqui, essa questão da contratação, da seleção, saber
recrutar e selecionar um bom profissional para essa área de venda, principalmente para a área de venda, para todas as áreas é importante. Que essa rotatividade, ela não é saudável, e principalmente para a área de vendas. E olha lá, a rotatividade anual média de representante de vendas, a média dos setores é 20%, então isso aí é péssimo. A gente contrata um vendedor, eu que trabalhei com vendedor, né? A gente contrata um vendedor, aí passa um período de treinamento, que precisa de um treinamento muito aprimorado, tanto na área, né, que você está trabalhando. Por exemplo, eu vou contratar uma pessoa para trabalhar lá com venda de contrato de condomínio. Gente, mas é muita coisa que envolve a legislação condominial, convenções coletivas de trabalho, convenção do condomínio, tem uma série de coisas que eu preciso treinar naquele cara, e a forma de abordar o cliente naquela área tem suas peculiaridades, onde custa a formar um vendedor. E aí contrata, aí está lá um treinamento que quando vê, daqui a pouco depois de um período, você descobre que contratou a pessoa errada. Aquele cara realmente não está dando certo, e aí você chegou à conclusão que não vai dar certo. Vai ter que arrumar outro para o lugar dele. Contratou errado. Acontece, a gente erra. Né? Aí você vai dispensar o camarada, aí vai ter que abrir um novo processo seletivo, aí vai esperar as fases do processo seletivo, contrata um novo cara, aí começa do zero, tudo de novo, o treinamento do cara, tudo de novo. Então, gente do céu, isso para a área de vendas, enquanto isso, você está perdendo vendas. Porque se tivesse contratado aquele primeiro certo, ele estaria hoje dando resultado para a sua empresa. Todo mundo ganhando comissão. A empresa está ganhando com a vendas, o vendedor está ganhando, eu também ganho um percentual também lá, de comissão também, todo mundo sai ganhando. E aí você interrompe, tem que arrumar outro cara. Então isso é péssimo. A rotatividade da força de vendas resulta em vendas perdidas, como eu falei, você acaba perdendo vendas. Gastos com seleção e treinamento de novos profissionais, que eu acabei de falar. E, muitas vezes, sobrecarga dos vendedores que permanecem. Porque quando você dispensa um, até que repõe e contrata outro, sobrecarrega quem está lá, na empresa. Então, por isso que é importante a gente ver técnicas de recrutamento, seleção, para fazer a coisa certa e montar a equipe certa. Vamos lá. Então, se você já viu aula de recursos humanos, você já viu matérias ligadas a essa área, você já deve ter visto que existe o recrutamento interno e externo. Então, aqui nós vamos dar uma pincelada mais rápida. Eu gasto um tempo lá na minha turma de recursos humanos falando sobre isso aqui, poucos minutos aqui, mas é só para, se você viu, para você lembrar, e para quem não viu, ter uma noção, né? Que a empresa pode fazer o recrutamento interno e externo. O interno, quando você aproveita funcionários dentro da empresa. É um caso de uma promoção. Você está promovendo alguém ou pegando de uma outra área da empresa e trazendo para a sua área. Você está aproveitando um funcionário interno da empresa. Então, recrutamento interno. Externo, quando você está pegando gente do mercado mesmo. De repente, internamente, você não tem a pessoa para você promover, você vai buscar fora no mercado aqui. Isso, gente, tem vantagens e desvantagens, os dois. O interno tem suas vantagens e suas desvantagens, o externo tem suas vantagens e suas desvantagens, e é que é muito bom você entender a dinâmica disso, como que isso, na verdade, funciona, tá? Para você saber aplicar lá no momento certo, quando você for trabalhar, e no momento, principalmente, quando você for responsável pelo setor de vendas, né? Porque nas empresas hoje, como é que a coisa funciona? As empresas modernas. Tem o RH. Você pode estar pensando aí, né? Ah, professor, mas isso aí, recrutamento é função do RH. Não é meu, não. Hein? É seu, sim. As empresas modernas hoje, elas envolvem também o gerente da área, na fase final da contratação. Então, nas empresas modernas hoje, o RH, ele mudou bastante suas funções. O RH, ele está sendo muito reconhecido dentro das grandes organizações. O RH vem sendo trazido para
dentro da estratégia da empresa, trabalhar de forma mais estratégica. Os recursos humanos estão mudando para gestão de pessoas. E agora estou falando em gestão estratégica de pessoas. Então, o setor de recursos humanos, ele hoje tem uma importância muito grande. E uma das mudanças que vem sido ocasionada também dentro do setor de RH hoje, de gestão de pessoas, é que ele passou a funcionar em forma de consultoria interna dentro da empresa. É como se ele fosse, como se ele fosse o consultor dos outros departamentos, para que cada departamento saiba gerir os seus recursos humanos. Por quê? Muito fácil de você entender isso. Ó. Pensa comigo aqui. A empresa tem lá o gerente financeiro. O cara tem que saber tudo de finanças para ser gerente financeiro. Só que à medida que ele é promovido lá a gerente financeiro, ele passa a ter 10, 15 pessoas abaixo dele ou mais que ele vai comandar. Ele também é um gestor de pessoas. O cara do marketing, o cara foi promovido a gerente de marketing, conhece tudo de marketing, mas ele também precisa entender tudo de gestão de pessoas, porque ele também vai gerir pessoas. E aí, o RH, ele passou internamente na empresa a ser um consultor para cada gerente, para que cada gerente saiba também gerir, né, com técnicas e tal, os seus recursos humanos lá. E no momento da contratação, é feito meio que em parceria também. O RH vai fazer um primeiro recrutamento, vai, né, pegar lá 1.000 currículos, vai fazer a triagem de currículos, aí seleciona lá 150 candidatos, aí faz uma nova triagem com aqueles 150 candidatos, aí seleciona 50 candidatos, faz um novo processo, uma nova etapa do processo seletivo, até que vai afunilando, até que o RH seleciona 12 candidatos. Vamos supor que tenha 4 vagas lá na área financeira. Aí selecionou 12 candidatos finalistas no processo seletivo. Aí o RH vai chamar o gerente financeiro para ele participar dessa fase final do processo seletivo. E aí ele vai até ter um poder maior de decisão, porque é ele que vai trabalhar com as pessoas. Então, aí, na fase final, o RH dá o suporte para o gerente financeiro, eles vão fazer as entrevistas ali junto, em grupo, vão fazer as dinâmicas de grupo, o gestor da área lá, o cara do financeiro participando, observando tudo. No final, pede todo mundo para sair, o gerente financeiro vai ouvir o RH, o que o RH tem a dizer de cada candidato, e eles ali meio que em conjunto vão escolher os 4 candidatos, sendo que o poder maior de decisão é até do gerente lá do setor financeiro, que ele vai trabalhar com as pessoas. Mas então ele também precisa entender, tá vendo? Um pouco, ele tem que ter uma noção boa de recrutamento, seleção. Você, quando for o gerente comercial, vai passar pela mesma coisa. Mesmo exemplo aqui que eu dei aqui, no final, você vai ser envolvido no processo, na reta final do processo seletivo. Tá? Então, olha lá. O recrutamento interno tem prós e contras. Vamos lá. Recrutamento interno. Prós. Vantagens do recrutamento interno. Quando você está dando uma ênfase maior no recrutamento interno, quando você está dando uma ênfase maior nele, você está aproveitando melhor o potencial humano dos seus funcionários. Ó. Motiva e encoraja o desenvolvimento dos atuais funcionários, incentiva a permanência e a fidelidade dos funcionários, porque é uma coisa lógica, gente. Imagina, aquela empresa que, ao contrário, ela dá muita ênfase no recrutamento externo, acaba desmotivando os funcionários internos. O camarada, imagina, o cara está lá trabalhando, ralando, mostrando o valor dele, o cara está estudando, está fazendo faculdade, está correndo atrás, aí numa hora que dá uma vaga bacana lá, que ele poderia, de repente, ser promovido, ser aproveitado, a empresa pega um cara de fora, e ele fica lá no canto dele. Continua trabalhando, fazendo novos cursos, estudando, correndo atrás, mostrando que ele é bom. Aí aparece uma nova vaga, a empresa pega outro cara de fora. Aí o camarada sai fora. Ele vai falar, mas ele não fica numa empresa dessa.
não é? Enquanto ele está vendo, se ele está vendo que a empresa está dando oportunidades para quem está internamente ali, ele vai se motivar, ele vai correr atrás e vai mostrar para a empresa que ele, né, merece ser aproveitado ali e tal, ele vai dar um sangue dele ali para lutar pela empresa e ser promovido. É ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Outra coisa, isso é outra coisa importante, ó, não requer a socialização organizacional dos novos membros. Quando você aproveita um funcionário interno, você economiza tempo, dinheiro, uma série de coisas. Pensa comigo, você vai pegar um funcionário de fora, aí você tem que abrir o processo seletivo, o RH, tem todas as etapas do processo seletivo, até que chega na etapa final, até que seleciona lá os 4 candidatos, aí tem que mandar o candidato para fazer exame médico, tem que pegar a documentação toda desse funcionário, tem que abrir conta no banco para esse funcionário. É uma série de coisas burocráticas que você tem que cumprir. Aí o funcionário entra, você tem toda parte de treinamento dele primeiro sobre a cultura da empresa, para ele entender que empresa que é aquela, o que a empresa faz, como é que é a cultura da empresa, né, as normas internas da empresa. Então, olha o tempo que você perdeu isso aí. Quando você aproveita um funcionário interno, não tem nada de... Ele não está sendo recontratado. Ele já é funcionário da empresa. Então, você não tem que fazer exame médico, você não tem que pegar documentação, você não tem que dar esses primeiros treinamentos sobre a cultura da empresa. Ele já conhece a cultura da empresa. Outra vantagem, probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos já são conhecidos. Você já conhece os funcionários internos. Se você pega um camarada de fora, você corre um risco, mesmo fazendo o processo seletivo com todos os critérios, corre o risco de contratar a pessoa errada. E aí, depois de um tempo que você contratou, é que você percebe que aquele camarada tem um problema sério e não tem como mais continuar com ele na empresa, aí você vai ter que desligar ele para contratar outro. Quando você aproveita funcionário interno, ele já está lá na empresa há 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Você já conhece o funcionário. Se ele tivesse que apresentar problema, já teria apresentado. Não é? Então, probabilidade de melhor seleção, pois os candidatos são bem conhecidos. Custa financeiramente menos do que o recrutamento externo, né? Como eu já falei aqui pelos motivos já. Agora, as desvantagens. Se você está dando muita ênfase no recrutamento interno, você também está bloqueando a entrada de novas ideias, novas experiências, novas expectativas. Porque tem pessoas lá fora com novas ideias, camarada que fez outros cursos, que vem de uma outra cultura, que vem de uma outra empresa, que aprendeu uma série de metodologias numa outra empresa. Quando você traz pessoas de fora para dentro da empresa, você está trazendo novas experiências, novas ideias, né? Então, aí você está dando ênfase no recrutamento interno, você está bloqueando a entrada de novas ideias, está facilitando o conservantismo, favorecendo a rotina atual ali. Mantém quase inalterado o patrimônio humano da empresa, né? Então, ideal para empresas mais burocráticas e mecanicistas. Você mantém a cultura organizacional do jeito que ela está, né? Mantém e conserva a cultura organizacional, funciona como um sistema fechado de reciclagem contínua. Você está sempre mantendo ali um sistema fechado, onde não entra ideias novas, entra poucas ideias novas, né? Então, não existe, desde já eu gosto de falar, não existe um sistema melhor. O que é melhor? Recrutamento interno? O que é melhor? Recrutamento externo? Não tem uma resposta para isso. Depende do momento da empresa. Em algum momento, pode ser que a sua empresa esteja dando muita ênfase no recrutamento interno e aí vocês percebam que ela está ficando um pouco atrasada com relação à concorrência. O mercado está adotando novas práticas, está adotando novas metodologias, está ganhando mercado, e a sua empresa está ficando um pouco para trás ali. Então, de repente, convém você dar uma ênfase maior no recrutamento externo, para pegar funcionários que estão mais antenados com as novidades do mercado, trazer novas tecnologias, renovar a cultura da empresa, né? E o recrutamento externo também tem prós e contras. Muita coisa a gente já falou.
né? Ó, então, vantagem, introduz sangue novo na organização. Novos talentos, novas habilidades, eu já falei. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos. Aumenta o capital humano ao incluir novos conhecimentos e novas competências. Eu já tinha falado sobre isso. Renova a cultura e a enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado de recursos humanos. Essa troca, né, é saudável. Ver o que está tendo de novo lá fora, trazer para dentro da sua empresa. Outra vantagem, quando você contrata gente de fora, aproveita investimentos que foram feitos no candidato em outras empresas, né? O cara trabalhou 12 anos lá numa grande empresa, foram 12 anos que a empresa pagou curso para ele, pagou treinamento para ele, pagou uma série de pagou um monte de curso bom para ele lá, depois ele saiu da empresa, você trouxe ele para a sua empresa, você está aproveitando toda aquela preparação que ele teve na outra empresa lá, ou que ele mesmo fez ao longo da sua carreira. Agora, desvantagens. É mais demorado que o recrutamento interno. Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários, porque se você, como eu falei, está dando muita ênfase no recrutamento externo, os funcionários internos vão ficar desmotivados, porque estão vendo que não está dando oportunidade para eles. Reduz a fidelidade, aí muita gente vai acabar saindo da empresa, porque percebe que não tem oportunidade. Custa mais caro, requer aplicação de técnicas seletivas para a escolha de candidatos externos, e isso significa custos operacionais. Então, para você fazer um recrutamento externo bem feito, você precisa ter um RH bem estruturado, e isso custa dinheiro. Então, para fechar, é mais custoso, mais oneroso, mais demorado, mais inseguro que o recrutamento interno, tá? E aí, gente, para encerrar, último slide. Para encerrar, as empresas hoje, elas optam muito, eu já vi muita empresa fazendo, por um recrutamento misto. Tá? O que aconteceu comigo uma vez, que eu fui fazer, há muitos anos, eu fui fazer um processo seletivo numa empresa. O que aconteceu? Eu cheguei para fazer o processo seletivo, naquela etapa, era apenas uma entrevista individual. Então, eu fui lá com uma pessoa do RH, fiz a entrevista, ela viu meu currículo, fez um monte de perguntas, me entrevistou, falou, beleza, Eduardo, aguarda lá, que a gente, se você passar, a gente vai te comunicar, você vai ter uma nova etapa. Beleza. Aí me ligaram, você passou, vai ter uma nova etapa. Aí fui. Aí essa próxima etapa era já aquela etapa em conjunto, uma dinâmica de grupos. E tinham 24 candidatos. E o que tinha lá? Eu cheguei, tinha um auditório grande e dois grupos de pessoas. De um lado tinha 12 candidatos numa fila de cadeiras, do outro lado outros 12 candidatos. Eu fiquei do lado de cá. E aí, num primeiro momento, a menina do RH foi fazendo perguntas individuais para cada candidato, tal, fazendo algumas perguntas, e aí eu comecei a perceber, parecia que aqueles camaradas do outro lado lá, que estavam no outro grupo, parecia que eles já eram funcionários da empresa. E isso aí tem muitos anos. Na época, eu não tinha ainda estudado muito o negócio de recursos humanos, não entendia muito bem. Eu até achei aquilo estranho. E num determinado momento do processo, aí a menina lá do RH anunciou para todo mundo. Ela falou, gente, deixa eu falar uma coisa para todo mundo, para vocês aqui, principalmente para vocês. Vocês já devem ter percebido, mas aqui nós estamos fazendo um recrutamento misto. Vocês 12 de cá são pessoas do mercado, de fora. Esses 12 daqui, eles são funcionários da empresa. Aí eu já pensei comigo, né? Mas então isso aí... tô perdendo meu tempo em cá, né? Isso é uma melada. É lógico que a empresa vai privilegiar o cara interno, né? Parece ser. Mas olha, gente, depois eu fui estudar isso melhor, aí eu passei a estudar recursos humanos, fui dar aula de recursos humanos, fui mexer com recursos humanos, hein? Fui entender melhor. Não, gente, ao contrário. A gente acha que o Brasil, né? O Brasil nosso, ele tem uma série de problemas, principalmente nesses troços de marmelada, de rolo, dessas coisas, né? Tem. Mas tem muita empresa séria por aí. Tem empresas muito sérias. Então, essa empresa, por exemplo, depois eu soube que ela é muito rigorosa e ela adota esse recrutamento misto. Eu achei uma estratégia excelente.
Sabe por quê? Pensa comigo aqui, para a gente encerrar. Ela está dando uma oportunidade para os funcionários internos, mas também está dando oportunidade para quem é de fora. E essas empresas sérias, elas vão, no final, optar pelo melhor candidato. Não interessa se é interno ou se é o que se sobressair, o que tiver mais bem qualificado é o que vai ficar com a vaga. Aí, só tem um porém, é lógico que se tiver 2 candidatos empatados, igualzinho, os candidatos têm as mesmas características, aí ela vai optar por um cara que já é funcionário da empresa, que tem as mesmas características que o outro. Mas se aparecer um candidato externo melhor que os internos, ela vai contratar o externo. E aí, olha o lado positivo disso. Ela está dando oportunidade para quem é interno. Um funcionário depois interno vier reclamar, a empresa não está me dando oportunidade de crescer, o RH vai falar com o camarada, olha só, você está tendo oportunidade sim. Ó, você não está sendo aproveitado porque você mesmo está vendo que tem candidatos melhores que você. Você é que não está bem preparado. Tem pessoas muito melhores que você no mercado. Por que você não se prepara? Que aí você vai mostrar para ele que é ele que precisa se preparar. E o funcionário vai ver, ele vai enxergar isso e vai correr atrás. Ele vai buscar se qualificar para uma próxima oportunidade que tiver, ele está apto a preencher a vaga lá, concorrendo, seja com quem for. Então, é uma opção ótima. Gente, eu vou encerrar a aula aqui hoje, tá? Porque na próxima aula eu vou falar só sobre técnica de recrutamento e seleção. É um assuntozinho inicial dessa unidade 3. Depois a gente passa para o assunto técnicas de venda, já na próxima aula já. Tá, pessoal? Então, muito obrigado a todos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta... eu ainda fico aqui mais 5 minutinhos. Se não, pessoal, o recado de hoje foi dado, tá? Espero que tenha sido claro, que tenha sido esclarecedor para vocês. Se tiver alguma dúvida também, pode me mandar um WhatsApp, vocês sabem que eu fico bem à disposição dos alunos aí. Quero agradecer a todos, muito obrigado por terem participado. Um beijo no coração. Lucas, muito obrigado. Acir, Rômulo, Renan. Tá? Amanhã eu estou fazendo a edição do vídeo, estou mandando, caso vocês queiram rever. Fiquem com Deus, um beijo no coração.